Muito bem, então hoje vamos tratar de algumas questões na sequência do nosso curso e vamos começar fazendo isso, revisando alguns dos pontos iniciais dos encontros anteriores, né? Vamos trabalhar esses encontros anteriores para que a gente possa, resumindo-os, poder passar em seguida para um aprofundamento. Então, nós temos sempre que ter como referência principal o fato de que Frank tem essas três grandes influências, não é? A formação psicanalítica, de um lado, o contato com a filosofia existencial e o fenomenológica, e, além das duas forças, não é? Um terceiro ponto, que é a sua formação judaica. Esses três pontos juntos ajudam a gente a entender essa maneira como ele constrói, né, a psicoterapia. E eu quero começar a recordar hoje com vocês o fato de que nós temos uma discussão em torno da ideia de inconsciente. Então, para nós começarmos a entender Frank, temos que entender como é que ele pensa o inconsciente. É claro que o ponto de partida dele é Freud, né? É a forma como Freud trabalha, mas eu não gostaria também de perder de vista o link que nós podemos fazer entre a compreensão inconsciente e a visão fenomenológica daquilo que Russell chamava de pré-intencionalidade. Quer dizer, Russell diz que a nossa consciência, quando pensa o mundo, ela já pensa objetivamente, quer dizer, ela já transforma as coisas em objetos, então nós temos sempre uma consciência de, não é? Uma consciência de, essa consciência do mundo. Mas algumas intuições, antes de conseguirem se transformar propriamente em objeto, constituem numa referência, não é? Nós podemos colocar assim, de uma pré-intencionalidade. Né? Então, determinadas coisas que nós intuímos, mas não conseguimos ainda colocá-las sobre forma de um objeto para ser pensado, nós temos uma intuição pré-intencional. E aí está toda a dimensão, por exemplo, do sagrado, que o Frank chama a nossa atenção. Então, essa ideia de um inconsciente, ela vem sim, do ponto de vista do seu mecanismo de formação, diretamente do Freud, não é? A forma de funcionamento do inconsciente, os mecanismos do inconsciente, a compreensão de um sistema psicológico inconsciente, isso vem de Freud. Mas, por outro lado, nós vamos encontrar da pré-intencionalidade a noção de que determinadas coisas, antes de poderem ser pensadas como objeto, elas são como que intuídas de uma forma pré-intencional, antes de serem transformadas em objeto. E o sagrado é um exemplo disso, né? Deus é um exemplo disso. São coisas que podem ser intuídas, mas não podem ser pensadas, transformadas em objetos. Então, esse ponto fundamental é o ponto de partida que nós começamos a discutir no nosso curso. O entendimento de que a compreensão de inconsciente em Frank, que ela trabalha com a ideia de uma noção pré-intencional, ela corresponde na fenomenologia a uma visão pré-intencional, não é? Então, isso é um aspecto extremamente importante para nós, porque agora nós temos um segundo aspecto que é fundamental. É um outro aspecto vindo, né, dessa dimensão fenomenológica existencial. É a ideia de sentido, não é? Por quê? Porque se a gente tem o nosso entendimento, fica claro de que nós temos um movimento para fora, não é? No sentido de realização de determinadas coisas que nós temos no íntimo, que a gente chama de vocação, né? Esse movimento, não é, que nós vamos fazer
na direção do sentido, ele, na verdade, implica na descoberta da transcendência. Isto, por que transcendência? Porque ao nos projetarmos para frente, para fora de nós nos deparamos com o futuro, nós nos deparamos com o outro, nós nos deparamos com questões, com a liberdade, que elas não são facilmente traduzidas em termos de um objeto, né? Elas não se tornam um objeto de forma fácil. Então, vamos dizer assim, a ideia inicial de uma pré-intencionalidade se explica do ponto de vista fenomenológico porque a procura do sentido me coloca diante de uma realidade que tem uma dimensão transcendente. E a filosofia existencial trabalha com essas coisas, não é? E aí, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês perguntem, interfiram. Então, nós temos aí essa abertura para a transcendência como uma característica principal de uma filosofia do sentido, que vai também vir para dentro da psicoterapia do sentido. Esse é o segundo ponto, né? Um terceiro ponto, que é extremamente importante, e ele, nesse aspecto, agora ele já rompe com a tradição psicanalítica freudiana, né? Um terceiro ponto em que, e esse terceiro ponto é justamente a ideia de que o sentido que me joga para frente, que me faz relacionar com o futuro, que me coloca diante do sagrado, ele me dá objetos de mundo que não são transformados e possíveis de serem pensados como objeto. Por isso, quando Frank vai construir a sua psicologia do sentido, ele vai dizer que o grande sentido para o qual nós nos dirigimos tem essa dimensão de imponderabilidade, tem essa dimensão de sagrado. Entenderam? Tem essa direção, tem essa dimensão de sagrado. Então, nós vamos encontrando que essa abertura, não é, para o futuro, ela nos coloca diante desse aspecto aí. Muito bem. Então, esses já são os 3 pontos. E eu lembro que nós temos que o sentido... Zé Maurício. Oi. Sou eu. Repete esse terceiro, o sentido para a transcendência, para o futuro, dá objetos que não é pensado como objeto, é isso? É isso. Vamos tentar... Vamos voltar aqui para você poder entender melhor. Mas qualquer coisa vocês... se você pensa do ponto de vista fenomenológico, como Russell explica, ele vai dizer assim, o que é a minha consciência? Ele vai dizer assim, a minha consciência é sempre a consciência de algo que é pensado. Ela não é uma consciência vazia. Entende? Por que eu estou colocando a coisa dessa forma? Porque toda a tradição da subjetividade que vem de René Descartes, quando Descartes começa a pensar as coisas a partir da subjetividade, e o mundo moderno pensa a subjetividade, ele pensa um penso, né, diz o Descartes, logo existo, é uma intuição da consciência sobre si mesma. Entendeu, Marta? É uma intuição da consciência sobre si mesma. Então, é como se a consciência, ao pensar, ela pudesse intuir-se a si própria. O que Russell vai mostrar é que esse processo implica necessariamente em uma representação de mundo, ainda que a própria consciência possa ser o objeto do seu pensamento. Então, nesse caso, nós temos uma consciência pensante e uma consciência pensada. Então, sempre que eu pensar algo, é isso que nós estamos falando, eu preciso que esse algo seja objetivado, ele seja transformado em um objeto. Senão, eu não consigo pensá-lo. Né? Para mim pensar, por exemplo, se eu estou conversando com você, se eu estou trabalhando com você, para mim pensar em você, eu tenho que pensar, né, você, ou seja, você tem que se transformar num objeto da minha consciência. Entende? Tá. Ainda que ao transformar-se num objeto da minha consciência, eu não consiga fazer isso de forma perfeita.
eu faço apenas a partir de uma representação. Então, o que acontece, que é o que os fenomenólogos estão dizendo, né? Quando eu me abro ao mundo e penso o mundo e o represento na minha consciência, eu sempre o represento como ele aparece para mim. Mas ele guarda sempre escondido algo que não se revela. Entendeu? Então, Professor, nesse sentido é que a gente está falando de uma representação pré-intencional e no fato de que a transcendência ela acaba sendo um tema fundamental para eu pensar o mundo. Porque quando eu começo a pensar as coisas, há sempre, vamos dizer assim, determinados aspectos da realidade que não se dão claramente como um objeto. Porque há muitas coisas que podem ser rapidamente percebidas como objeto que são. São fenômenos do mundo, ainda que eu tenha deles a minha própria leitura. Mas o método do Russell me permite lidar com relativa objetividade sobre essas coisas que aparecem para mim, mas muitas coisas não aparecem para mim de forma clara. Não é? Então, a questão do sentido, quando ele se coloca, muitas vezes ele se coloca diante de realidades que não são facilmente objetivadas. Ficou claro aí, Marta? professor, isso me lembra um pouco, eu sei que não é a mesma coisa, porque nós estamos falando de assim, nem pensadores, mas de autores de épocas diferentes, inclusive de campos diferentes, né? Mas na literatura, quando o Dante atravessa na Divina Comédia, ele parte do inferno, aí ele atravessa o purgatório, quando ele chega no céu, todo o objetivo dele dessa caminhada é reencontrar a Beatriz, que é a amada dele que morreu, né? Então o objetivo dele, o sentido da caminhada dele é o encontro com Beatriz, só que quando ele chega no céu, ele não consegue olhar para ela, porque ela está resplandecente, né? Porque ela já é um ser celeste e ele não. Então, assim, parece que essa história me ilustrou um pouco o que o senhor está falando, que embora a gente tenha um objeto, né, que ele é o ponto central do sentido da nossa vida, ele é objetivável de alguma forma, mas em outra ele nos escapa, né? É como se a gente não pudesse olhar para ele diretamente, assim como o Dante não olhava para Beatriz. Me vê essa imagem na cabeça da literatura. Isso, ele é objetivado, só que nesse caso ele é objetivado, não é? Mas eu tenho a noção de que ao objetivá-lo, eu o esvazio daquilo que ele tem de mais profundo. Ao torná-lo objeto, eu o esvazio. Entende? O sagrado, que é um exemplo bem típico disso, Deus. Quer dizer, quando eu penso Deus, ao pensá-lo, eu tenho que transformá-lo num objeto. E quando eu faço isso, eu perco algo dele. Isso se aplica, por exemplo, também ao nosso futuro, ao futuro de cada um de nós. Nós nunca conseguimos, de forma perfeita, prever o que nós somos e seremos e faremos. Ainda que a gente tenha toda uma, vamos dizer assim, a gente tenha toda uma história que nos leve para determinados lugares, sempre é possível um direcionamento novo para alguma coisa. Então, esse é um ponto fundamental, né? Nós estamos... Você tem que falar aí conosco, Marta. Para você aparecer aqui na tela, você tem que falar conosco, tá bom? Fala aí alguma coisa para você, para a gente poder te enxergar. Você não está me vendo, não, seu Maurício? Marta, estou te vendo sim. A Regina que está perguntando se nós estamos vendo. Ela tem que falar, senão a gente não consegue vê-la. Viu, Regina? A gente está sentindo a sua presença, percebo você aqui ó, no grupo, mas para a sua imagem você tem que falar, tá bom? Aí você aparece aqui para mim, porque eu não tenho na tela todas as imagens de todas as pessoas. No meu computador, a Regina está aparecendo também. Então, né, ela aparece, ela só a imagem dela que a gente não enxerga, porque eu só enxergo algumas pessoas. Por exemplo, você falou agora, você apareceu. A Marta falou, a Marta apareceu. Então,
à medida que falam, vão aparecendo. Tranquilo até aqui? Marta, ficou então clara aí a questão? Serginho? Sim. E agora, vocês conseguem me ver? Serginho? A sua Sim. intervenção ficou clara? Tudo certo, professor, entendi completamente. Então tá bom. Então, esse é o ponto principal que a gente está trabalhando. Agora vem a seguinte pergunta que nós poderíamos fazer. Estou te vendo agora, viu, Regina? Então, vem a seguinte questão. Tá bem, então nós já entendemos que a questão do sentido foi a maneira como a filosofia da existência passou a pensar a vida humana como uma espécie de realização e de construção de si mesma no futuro, né? É uma existência que se faz e que se constrói, que nesse fazer-se construir-se, ela se depara com realidades que são maiores do que ela e que ela não consegue traduzir de forma objetiva, clara e perfeita. Mas isto tem sentido psicológico? Isso influi na capacidade psicológica das pessoas? Esses aspectos, eles são auferidos de forma concreta e prática e não são apenas coisas de filósofos ou teorias sobre a realidade humana que, ainda que sejam válidas e comprovadas do ponto de vista racional, não têm uma verificação científica? O Frank diz que não, que ele entende que essas questões são palpáveis e que nós podemos trabalhar isso experimentalmente. E esse trabalho experimental que nós estamos vendo e fazendo das coisas, o Frank diz, eu vivi de forma muito intensa durante o período em que eu fui prisioneiro nos campos de concentração. Ali no campo de concentração, eu tive a comprovação prática de que estas questões, postas pela filosofia da existência, elas são objeto da nossa consciência psicológica e são fundamentais para a saúde psicológica. Esse aspecto, abro parênteses, esse aspecto foi reconhecido recentemente no DSM-5, quando reconhece que o autodesenvolvimento e a autodirecionalidade são fatores não só de proteção da saúde mental, mas de indicação da saúde mental. Então, vamos dizer assim, que essas questões que o Frank mencionou e falou, hoje são reconhecidas pela comunidade médica como sendo fatos comprovados cientificamente, né? E ele fala isso e apresenta como prova empírica dessas coisas o fato de que ali durante a Segunda Guerra Mundial, naquele campo de prisioneiro, com milhares de prisioneiros, onde ele trabalhava no hospital e tinha contato diário com centenas de pessoas que ele conheceu e que alguns eram até bastante mais conhecidos dele, outros menos, mas ele conhecia quase todo mundo, foi conhecendo todos eles, ele foi percebendo que aquelas pessoas que iam perdendo um sentido para viver, que iam perdendo uma razão para viver, eles rapidamente morriam. E que, de certa forma, vamos dizer assim, só resistiam ao sofrimento que a vida naquela situação extrema ali impunha aquelas pessoas, quando elas tinham uma razão para viver, quando elas descobriam uma razão para viver, quando elas procuravam em si uma razão para viver. Então, nos seus experimentos, Frank considera que conseguiu demonstrar de forma bastante efetiva o fato de que, quando nós não temos uma razão para viver, quando nós não damos valor ao que nós fazemos, nós vamos perdendo não apenas, vamos dizer assim, os elementos protetivos, quer dizer, diante das pequenas dificuldades da vida, vão se avolumando os problemas de uma forma tal que a gente se sente incapaz de resolver, como também vamos perdendo o interesse por continuar vivendo.
Então, é nesse sentido que o ter essa abertura, a força do sentido, parece válida como elemento de fortalecimento e de proteção psicológica, né? Esse seria, portanto, o sexto dos pontos que a gente está tratando, né? Em seguida, vamos observar aí uma conclusão fundamental que nós também trabalhamos em algumas das nossas aulas anteriores. Se esse direcionar-se para a frente, se esse descobrir uma razão para ir vivendo é uma coisa importante e que de alguma maneira, nos protege a nossa saúde mental, protege a nossa felicidade, não é? Porque os pequenos problemas da vida não são suficientes para prejudicá-la, não é? Nós podemos dizer que este motivo para viver, esse sentido que nós damos à nossa vida, ele não é uma escolha. Eu não sento aqui racionalmente e defino, eu quero que seja isso, não é? Frank entende que não, que as coisas não se resolvem dessa forma. Isto que faz a nossa vida parecer aos nossos olhos valiosa é algo que nós precisamos descobrir em nós mesmos. Se a gente não descobre na gente mesmo isto que nos faz, vamos dizer assim, valiosos aos nossos olhos, a vida para nós não parece ter grande sentido. Então, não se trata de uma escolha racional. E aí, nós voltamos, por exemplo, a estabelecer links, não é? Se a gente pudesse falar assim, com Ortega y Gasset, quando ele dizia que a vida autenticamente humana é uma vida em que eu sou fiel ao núcleo mais íntimo de nós. Quer dizer, esse link com o íntimo mais profundo de todos nós não é um ato consciente. A gente apenas sente que está fazendo determinadas coisas que fazem sentido para a gente. Então, nós explicamos também, num dos nossos encontros anteriores, que a construção desse sentido, que é tão fundamental na vida pessoal, na construção de uma existência autêntica do ponto de vista filosófico, e que é tão significativo como elemento de proteção da saúde mental, né? Ele não é algo que a gente racionalmente estabelece, mas é algo que a gente descobre em nós. A gente se descobre feliz, a gente se descobre realizado quando está fazendo isso, quando está realizando essas coisas. Entende? Então, esse é um ponto especialmente importante. Há mulheres, por exemplo, que a maternidade dão a elas essa dimensão, em que elas estão fazendo aquilo para o que elas julgam que a vida delas tem um verdadeiro sentido. E aí cada um vai descobrindo, né, como é que trabalha e como é que pode trabalhar essas coisas. Isso nos leva a um oitavo ponto. Que nós poderíamos resumi-lo da seguinte forma: se assim é, nós temos um compromisso conosco mesmo de refletir, de pensar, de trabalhar esses elementos que aos nossos olhos, tornam a nossa vida valiosa. Né? O trabalho com um psicólogo, o trabalho na filosofia clínica, ou seja lá em psicanálise, em qualquer tipo de relação de ajuda nesse sentido, ele precisa nos ajudar a descobrir, não é? E a tirar de nós esse compromisso. Então, nós temos uma responsabilidade com a nossa própria saúde mental. É isso que o Frank, de certa maneira, está chamando a atenção. E é perfeitamente coerente com tudo aquilo que a filosofia nos trouxe ao longo desse nosso tempo, né? Porque a filosofia vai nos colocar sempre diante da responsabilidade pelas nossas escolhas e por tudo aquilo que nós fazemos. Então, de alguma maneira, nós temos agora uma leitura que não deixa de ser psicanalítica, mas que está de acordo
com os aspectos mais centrais da tradição filosófica do Ocidente. Né? Então, o Frank amarra toda essa tradição, veja que curioso, toda essa tradição filosófica do Ocidente fica amarrada agora na psicanálise, porque com Freud ela ficava meio frouxa. E mais do que isso, Frank amarra também isso com a tradição religiosa do Ocidente, porque também a abertura para Deus, não é, que nos, como elemento de transcendência, né, como espiritualidade, exige de nós um compromisso. Então, tudo aquilo que o Ocidente, de certa forma, havia produzido, ele agora revê e reconstrói do ponto de vista psicanalítico. Né? Então, esse é o ponto que a gente trabalhou. E, por fim, o último dos aspectos que eu quero recordar é que o Frank faz uma psicologia a partir daquela compreensão fenomenológica de que o homem é, ao mesmo tempo, corpo, vida, consciência psicológica e espírito, ou pensamento racional. Então, vamos dizer assim, essa forma dele pensar a realidade humana recupera, a partir da tradição fenomenológica, esta compreensão ocidental do homem enquanto criatura racional, né? Enquanto uma criatura espiritual, embora não da forma como foi feita, por exemplo, por Aristóteles, em que a racionalidade definia a humanidade. Porque agora nós estamos vendo que a racionalidade ela tem elementos de inconsciência. Ela tem outros elementos que a ampliam essa possibilidade. Mas, ainda assim, nós temos uma recuperação dessa tradição. Entende? Então, foram esses os 9 pontos que, de alguma forma, marcam a nossa construção dos encontros anteriores e nos permitirão trabalhar alguns elementos que a gente vai colocar hoje, né, nesse nosso encontro de hoje, em que a gente já começa a aprofundar, e agora um pouco mais de dentro desse livro aí, que a gente acaba de lançar, ele acaba de aparecer agora em julho, né, Viktor Frankl, o Inconsciente, que eu estou apresentando aí para vocês. Então, a gente vai comentar algumas coisas que estão ali, né, recuperando esses aspectos, mas é claro que é sempre um recorte muito pequeno de um pedaço ou de outro que a gente vai trabalhando. José Maurício, Fala. você não deixou o livro aqui de fora, não? Não, eu perguntei quem é que queria, né? Então. Não, eu te falei que eu queria, mas aí você não falou nada, a data, nem nada. Ah, mas eu vou aí, daqui uns dias eu levo para você. Aí você me avisa onde que você vai deixar. Tá, aviso sim. É só você Então tá. me dar um toque antes que eu levo para você. Levo para quem quiser, né? Para o pessoal de Juiz de Fora é fácil, porque eu vou aí até o final do mês, eu vou novamente aí. Traz para mim também. Tá bom, Mauro. Você não está em Juiz de Fora, né, seu danado? Você está longe. Mas vamos lá, vamos seguindo aí. Nós vamos trabalhar agora, né, ou vamos começar a mostrar que, embora a nossa compreensão de sentido seja, portanto, descoberta em nós como vocação, né, vamos dizer assim, eu preciso, para realizá-la, de que as coisas tenham uma dimensão prática e imediata diante de mim, né? Ou seja, digamos que eu tenha uma vocação para ensinar, não é? Mas é preciso que haja uma escola concreta, é preciso que haja oportunidades concretas, que não seja a escola tal como nós a conhecemos, mas é preciso que hajam, então, institutos onde a dimensão do ensino possa aparecer, para que a minha vocação de professor possa se realizar. Então, o que a gente está chamando a atenção é que a nossa vocação, aquele núcleo íntimo que nós temos, que nos lança numa determinada direção de sentido para o futuro, ele se realiza na nossa experiência concreta. Se ele não se encontra ali na nossa experiência concreta, a gente começa a ter dificuldade
de estabelecer essa relação, entende? E de realizar esse aspecto, não é? E agora o Frank, nesse ponto, ele tem um ponto assim muito interessante. Ele diz assim: mas isso significa que ao longo da vida eu posso ir atualizando constantemente o meu sentido, isso que eu tenho no meu interior, né? Digamos que eu agora não tenho mais uma escola física, eu tenho agora uma escola virtual. Então eu tenho que atualizar essa minha vocação para essa nova realidade que eu estou vivendo, para me ajustar a essa nova realidade que eu estou vivendo. Mas não é, eventualmente, eu passar por um período em que eu não consigo fazer isso que torna a minha vida sem valor diante de mim. É quando eu perco a dimensão última do sentido. Se perder a dimensão última do sentido é perder aquilo que o Frank chama de super sentido, o grande sentido, ou sentido maior da minha vida. Entende? Então, nós temos um grande sentido, que para o Frank tem uma dimensão espiritual na direção do sagrado, que o homem moderno perdeu, quando ele perdeu a dimensão do sagrado, e é por isso que nós estamos vivendo essa crise, na leitura que ele faz, né? O homem moderno perdeu essa dimensão do sagrado, né? Então, a gente pode até, eventualmente, na vida, por causa das dificuldades, não ter um sentido concreto e prático imediato onde as coisas possam se realizar. Mas eu preciso ter uma direção em direção ao futuro, eu preciso ter uma abertura ao sentido mais profundo da vida, que é o sentido último, que é um sentido para o sagrado, não é? Então, isso aparece na filosofia da existência, não dessa maneira, mas como abertura no sentido de uma autotranscendência no tempo, mas com alguns problemas. Porque se eu coloco simplesmente como uma autotranscendência no tempo, sem entender isto em direção a algo, eu posso imaginar que, no fundo, trata-se apenas de uma atualização do meu eu, como Heidegger. Mas aqui não é isso. Em Frank não é essa pura atualização daquilo que eu tenho no meu íntimo. É uma abertura daquilo que eu tenho a algo que eu sei que é maior do que eu. Não é? Há uma dimensão maior do que eu. Pode ser um amor à humanidade, pode ser um amor a uma pessoa. Estão entendendo? Isso pode aparecer do ponto de vista concreto, na clínica, não é? E na vida das pessoas, de maneira muito particular. Não é necessário que seja o sagrado ou o divino. Não é necessário. Há pessoas que não são, que não se abrem a isso, que não conseguem chegar aí. Mas o Frank entende que o ponto de chegada dessa abertura à transcendência, de que falam os filósofos da existência, é justamente o reconhecimento do sagrado, como religiosidade. Veja, não é uma religião, mas como religiosidade, como reconhecimento de que a vida possui uma dimensão sagrada. Então, esse é o ponto extremamente importante para nós, não é? Porque esse encontro com a transcendência é que permitirá que a minha consciência atualize esse aspecto, atualize aquilo que eu tenho como vocação. Entende? Então, por isto, um ponto que nós já tratamos antes pode ser agora retomado e aprofundado, né? Já que nós vivemos na abertura para isso que é maior do que eu, isso não pode ter origem dentro de mim, como Heidegger queria, e não pode ter origem dentro do id, que é os meus instintos, como Freud imaginava. Porque nem os meus instintos, e nem eu mesmo, enquanto realidade, sou capaz de propor para mim um sentido, ser um sentido de mim mesmo. O sentido precisa ter esse aspecto maior, esse aspecto que vai me levar lá na direção da transcendência. Tá claro até aqui?
Porque é bom você se manifestar, que agora nós estamos entrando numa fase bastante profunda do curso, nós vamos aprofundando as coisas, tudo aquilo que foi falado, a gente vai voltando, vai aprofundando, mas vocês não deixem as coisas irem passando do nada, não. Tá? Professor, quando o senhor comentou a respeito dessa abertura para o sentido último da vida, mas que não necessariamente tem a ver com o divino, né? Me lembrou um pouco a história da conversão do C.S. Lewis, em que ele comenta que ele fechou todas as portas para Deus, que ele não queria saber de Deus. Mas mesmo assim, por exemplo, quando ele tinha o contato dele com a literatura, ele sentia esse chamado do sagrado e que em determinado momento ele acabou reconhecendo com Deus. Mas que, embora ele tenha fechado essa porta para a divindade, vamos dizer assim, ele queria ser um materialista, ele acabou encontrando esse chamado para o divino que nunca abandonou ele. Uhum. Esse é um aspecto importante, sabe, Mauro? Porque para o Frank, assim como para o Buber, trata-se de algo que é inerente à condição humana. Ou seja, nós somos seres e precisamos estar abertos a essa dimensão do sagrado. Como nós vamos trabalhar esse sagrado, aí já é indiferente. Eu posso materializá-lo, inclusive, né? Eu posso dizer que é a humanidade como um todo, que é a beleza, que é a literatura, que é, sei lá, qualquer outra coisa que eu posso materializar. Mas, de qualquer maneira, quando eu alcanço uma dimensão mais profunda disso, eu me deparo com o sagrado. Ainda que seja um amor por uma outra pessoa. Se esse amor evolui para uma dimensão maior, né, se ele deixa de ser simplesmente uma coisa material, ele já começa a se preocupar com esse outro, como é que ele é, o que ele faz, como é que ele se realiza, então eu já começo a ir na direção do sagrado, porque há algo de inefável nisso, no amor. Ou na beleza também. Algo de inefável na beleza, algo de inefável no amor, todas essas coisas nos colocam diante desses aspectos do sagrado. E eu aproveito agora, então, para a gente trabalhar um pouquinho a questão das diferenças entre Frank e Jung. Por quê? Porque, em muitos sentidos, Frank se aproxima de Jung. Porque o Jung se dá conta, primeiro, que o inconsciente humano ele tem, sim, uma abertura ao sagrado. Que o inconsciente humano tem mesmo essa dimensão, vamos dizer assim, que o coloca diante do inefável. Entende? E que tem mesmo no seu interior essa dimensão. E que quando eu perco esse aspecto, eu me empobreço como pessoa. Eu me torno vazio enquanto pessoa. Então, quando ele coloca as coisas dessa forma, ele se afasta do Freud. Né? E o Freud vai achar isso uma coisa fantasiosa, porque o Freud trabalha com aquelas ideias dos instintos e de um inconsciente praticamente instintivo. Então, ele vai achar essas coisas do Jung coisas profundamente fantasiosas. Mas há um ponto muito interessante, que se é assim, e o Frank vai dizer que o Jung tem razão no fato de que o sagrado, o homem tem essa dimensão interna que o chama para o sagrado, etc., etc., ele vai perceber, ou Jung vai dizer, o Frank vai dizer, que no Jung, essa dimensão do sagrado, ela fica presa na própria consciência psicológica do homem. Então, ela se limita a estar dentro de determinados arquétipos. Entende? E se são arquétipos, então o sagrado, a transcendência, né, o divino, são realidades que eu trago dentro do meu inconsciente, mas que são estruturas psicológicas. Enquanto que o Frank vai dizer, não, elas são sim estruturas, mas elas me abrem a minha dimensão para algo maior do que a minha consciência psicológica, elas não se limitam a isso.
Porque se elas ficarem limitadas a isso, eu não consigo, de fato, dar um passo além do Freud, dar um passo além de Heidegger, que vão deixar o homem como sendo o destino de si mesmo. O homem não pode ser o destino de si mesmo. Se ele for o destino de si mesmo, ele se perde. Então, esse aspecto é o aspecto que ele vai estar chamando nossa atenção. E por isso ele tem, em relação ao Jung, embora concorde com uma boa parte do que o Jung fala, ele vai mostrar que essa religiosidade inconsciente precisa ir além de onde o Jung foi, porque ela precisa se abrir para uma realidade, e que Deus não é inconsciente. Deus não é uma dimensão inconsciente, entende? E ele não está dentro da consciência humana. O que está na consciência humana é o chamado para responder à pergunta do sagrado, que é feita para mim no mundo. O mundo me faz a pergunta pelo sagrado, cabe a mim respondê-lo. Então, essa é, vamos dizer assim, aquilo que ele vai compreender. E como que a dimensão do sagrado aparece nos nossos sonhos, por exemplo, em que ele cita que nós já trabalhamos vários sonhos que têm conteúdo religioso. Frank vai explicar que isso não são arquétipos, mas são tradições importantes da nossa cultura que vão sendo impregnados na nossa consciência e se tornam inconscientes. Entende? Mas são tradições culturais que acabam se tornando inconscientes em razão da sua extensão e profundidade. Diante disso, vamos dizer assim, nós temos algumas diferenças a fazer. Quer dizer, a primeira delas é que religiosidade não é o mesmo que religião. Isso também já ficou claro nos nossos encontros passados, né? A religiosidade é a expressão humana do sagrado. O sagrado aparece para mim na dimensão religiosa, não importa a forma como esse sagrado seja, né? Agora, no caso do Frank, essa dimensão do sagrado aparece para mim claramente como uma relação diante de Deus. É uma relação direta do homem com Deus, mas de uma forma completamente diferente daquela que nós estamos habituados. Por quê? Porque ela remonta à tradição mais profunda do judaísmo, não é? Que é aquela tradição em que o verdadeiro significado da minha vida, eu só consigo chegar a ele quando eu converso diretamente com Deus, como se eu falasse com ele face a face. Enquanto eu não fizer isso, nenhum rito, nenhuma oração, nada consegue me abrir a essa dimensão do sagrado. Eu preciso ser capaz de estar diante de Deus e conversar com ele face a face. É aquilo que, na sua expressão, eu diria, humana mais elevada, faz Jesus quando chama Deus de Pai, nesse diálogo que ele faz com ele, né? Esse diálogo que ele faz com Deus. Então, mas é isso, é porque é de uma tradição muito profunda dentro do próprio judaísmo que não se limita às regras de ritualidade, não é? Que lá, no caso, por exemplo, de Jesus, ele teve sérios problemas com os judeus comuns, não, com a casta religiosa da época. Por quê? Porque ele vai dizer que aquelas práticas religiosas nas quais eles confiavam como sendo um instrumento de relação com o sagrado, Jesus vai dizer para eles, não serve para nada se vocês não tiverem um contato direto com Deus. Não servem para nada. É claro que isso desestabiliza, que isso amedronta toda aquela casta religiosa que se sentia importante justamente porque detinha na sua mão os instrumentos de relação a Deus. E achava que dessa forma controlavam, né, a vontade de Deus e aquilo que Deus podia fazer. Quando Jesus desmistifica tudo isso, ele rapidamente se coloca em rota de colisão com essa
dimensão mais profunda, ou vamos dizer assim, com essas lideranças maiores da sociedade judaica. Muito bem, estamos caminhando aí, então, para os nossos momentos finais, né? Explicando a vocês, portanto, que para o Frank, lá na clínica, o sagrado pode me aparecer de muitas maneiras. Já vimos isso. Mas ele observa que, quando esse sagrado aparece para mim com uma espiritualidade religiosa, qualquer que seja ela, se for autêntica e verdadeira, ela constitui e consegue consolidar na minha vida esse sentido mais profundo. Que é claro que não precisa ser necessariamente religioso, mas se for, ele tem essa dimensão mais profunda. Se vocês observarem esse núcleo de pesquisa que tem aí na Federal de Juiz de Fora, né, que é um núcleo de pesquisa da Faculdade de Medicina chamado Espiritualidade e Saúde, e que isso é feito no mundo inteiro hoje, eles estão comprovando, do ponto de vista científico, que a espiritualidade é um elemento de fortalecimento emocional poderosíssimo, né? Que as pessoas que têm uma espiritualidade desenvolvida e desenvolvem essa espiritualidade, elas não só têm mais elementos protetivos contra as dificuldades da vida, contra as questões da vida, como são capazes, né, de, inclusive, melhorar profundamente da própria neurose ou daquelas neuroses que não estão associados à falta de sentido. Neuroses realmente psicogênicas, como aquelas que Freud mencionava. Pessoas com um alto nível de espiritualidade, aos poucos, conseguem dar passos para fora dessas neuroses psicogênicas. Estudo comprovado em laboratório, mostrando com dados, cálculos estatísticos e tudo mais, né? Então, essas pesquisas práticas hoje, que estão, por exemplo, naquele handbook, né, naquele grande manual de espiritualidade e saúde, publicado nos Estados Unidos, com dezenas e dezenas de pesquisas, eles vão mostrando exatamente esses pontos, né? E o que o Frank vai observar é que, no nosso tempo, o fato do homem haver perdido essa dimensão de sagrado faz com que ele não enxergue na vida dele diária sentido, significado e valor. Então, como ele não enxerga valor e sentido na sua vida, a sua vida parece alguma coisa sem graça, sem potencial, ainda que ele tenha todos os elementos que, do ponto de vista da sociedade, sobretudo da sociedade de massas e de consumo, a pessoa tem à sua mão, à sua disposição. Ela pode ter na mão os bens necessários para ter uma vida boa, mas ela não consegue ter uma vida saudável e boa aos seus olhos, porque ela não consegue realizar na sua vida a questão do sentido. Eu tenho trabalhado isso no consultório, eu tenho atendido bastante, sobretudo online, né? E eu estou cada vez mais impressionado porque as questões que são trazidas para a clínica hoje estão quase sempre associados a essa dimensão de falta de sentido. Quer dizer, a pessoa sente que a vida não está completa, sente que não tem razão nenhuma para estar infeliz, mas está, acha que tem algum defeito de fabricação, acha que é um eterno insatisfeito, acha que nada na vida dela funciona bem, mas, no fundo, essas pessoas não se dão conta de que elas não enxergam a vida delas como valor e não descobriram esses valores que são e estão na própria vida. Então, esse ponto é um ponto decisivo para o Frank. Nós estamos aqui diante de um novo tipo de neurose, diante de um novo tipo de transtorno, de sofrimento mental. A falta de ter um sentido, a falta de perceber a vida como sendo algo valiosa, me torna, né, alguém infeliz, me torna alguém insatisfeito. E temos agora um outro ponto de novidade muito interessante. O fato de que,
se até pouco tempo atrás a Associação Médica considerava, muitas vezes, que temas e assuntos religiosos, etc., estavam fora dos interesses da medicina e eram considerados, até certo ponto, transtornos mentais, isso modificou-se completamente. De maneira que hoje, né, não só se deve respeitar essas práticas espirituais e religiosas dos pacientes, não considerar isso uma coisa inadequada, não considerar isso ignorância ou coisa no gênero, mas, sobretudo, se preparar para ser, vamos dizer assim, o próprio médico, alguém que é capaz de, não tendo mais nada que fazer, oferecer o consolo espiritual. Então, até a isso está se chegando na medicina hoje, e que são os pontos mais marcantes da nossa tradição ou da nossa compreensão que Frank vai chamar, né, para nós. E este entendimento de que a religiosidade constitui, né, o ponto nuclear do sentido da nossa vida foi o tema desse fantástico professor, Paul Tillich, que quase todo mundo já ouviu falar, não sei se já leram os livros dele, mas, sobretudo, A Coragem de Ser, Paul Tillich vai mostrar de forma muito interessante como é que você amarra a filosofia existencial com a teologia e a psicologia, né? Justamente propondo essa questão do sentido. E isto é o que vai aparecer também na obra do Frank, né? Quando nós conseguimos trabalhar essas coisas. E vamos perceber que a grande crise da sociedade contemporânea é a crise da perda desse sentido espiritual, dessa espiritualidade profunda e dessa dimensão do sagrado. De uma tal forma que a gente não consiga encontrar-se e olhar a própria vida como sendo algo que tem valor, né? Então, esses são os pontos que vão amarrar aí esses temas que a gente está trabalhando hoje. E é claro que está em Tillich aquela distinção feita por Karl Jaspers, que é outro psiquiatra dessa escola existencial, entre a ansiedade e medo, não é? Por quê? Eu tenho medo daquilo que eu não conheço bem, não é? Mas que, de alguma forma, vamos dizer assim, eu tenho um objeto do meu medo. Eu posso ter um medo de alguma coisa, de um animal feroz, eu posso ter o medo de ficar sem salário, de ficar desempregado, eu posso ter um medo de adoecer. Então, eu tenho muitos medos com os quais eu tenho que lidar, não é? Mas a ansiedade tem uma dimensão muito diferente, porque ela não tem um medo claro e definido. Então, o que o Tillich vai nos mostrar é que, quando eu tenho na consciência essa abertura possível, então esses medos, ou desculpe, essas ansiedades, podem ser gradualmente traduzidas em certos medos, porque aí, enquanto forem medos, eu tenho melhores condições de trabalhar essas questões. Então, ainda que trabalhando em campos distintos, Frank e Tillich vão falar que a cura religiosa da alma tem efeitos psicoterapêuticos que se relacionam com a descoberta do sentido da vida. Ter um sentido prepara a pessoa para viver melhor, prepara a pessoa para enfrentar as frustrações da vida, prepara a pessoa para enfrentar os problemas que a história nos traz e sempre nos coloca, né? Então, esse é o ponto, vamos dizer assim, que nós trouxemos para a nossa reflexão hoje. Eu vou interromper a gravação desse ponto, né, e nós passamos em seguida uns minutos para nós fazermos a discussão daquele texto, aí eu abro a palavra a vocês.